Tell Papa here comes the train. Choo-choo. É verdade. Olá senhores, bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje tem Eduardo Costa falando qual é o procedimento que um marido deve ter quando a sua esposa começa a tirar fotos provocantes na internet. E o que será que o marido deve fazer? Exigir explicações? Ele deve chegar com ignorância e fazer com que a sua esposa apague todas as fotos provocativas na marra, senhores? É isso que o homem deve fazer? Negativo. Aparentemente, para o grande cantor Eduardo Costa, o ideal é o homem chegar discreto, nada de exaltação e solicitar de forma carinhosa que sua esposa pare de dar uma dessa, né? Que isso aí pode até ser considerado falta de respeito, mas não no caso de Eduardo Costa. Certamente a esposa do Eduardo respeita bastante ele, muitas guerreiras gostariam de ter a oportunidade de se relacionar com um cara famoso e rico que nem ele, e teoricamente se fosse isso mesmo, quem ia dar as cartas no relacionamento seria o grande cantor Eduardo Costa, né? E o porquê que isso não acontece no caso dele, senhores? Por que aparentemente não concordando tanto com essa situação da esposa tirar fotos que ele não concorda, por que mesmo assim ele concorda? É exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. O que eu não quero, às vezes que eu peço para ela, é que ela é uma mulher que trata muito com mulheres na rede social. A partir do momento em que ela começa a colocar as fotos mais provocativas, que ela é uma mulher muito linda, gostosa, charmosa, maravilhosa, o que acontece? Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Ela começa a passar pro Instagram dela muitos homens. E o homem está interessado muito mais em ver, mas não vai entender, às vezes, o que ela quer passar. Como assim? Tô entendendo nada. Então eu falo com ela, isso diz respeito ao seu trabalho, isso diz respeito a mim como marido, não que eu acho que vocês estão me desrespeitando, mas... Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Isso diz respeito também a nossos filhos, porque a Mariana é muito bonita. Então, se ela pôr um vestido comprido, ela já vai chamar a atenção. Então, não tem nada a ver com ciúmes, controlador, pelo amor de Deus, até porque eu sou um marido submisso à minha esposa. Mas foi a história, homem. Até porque eu sou um marido submisso à minha esposa. Eu falo que lá na minha casa quem manda é ela, e é uma verdade, tá? Eu tenho orgulho de carregar a minha aliança e do casamento que eu tenho. Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Ah, então vai longe esse casamento, viu? Força guerreiro. Não há motivos pra preocupação, rapazes. O grande cantor Eduardo Costa é submisso à esposa dele e quem manda lá é ela. Você viu ele todo cheio de cuidado, falando que ele não é um cara possessivo e controlador de forma alguma, mas se não for pedir demais e em respeito aos filhos e o casamento, ele gostaria que, por gentileza, a esposa não tirasse foto muito sensual, porque sabe como é, né, senhores? Mesmo que a esposa dele esteja passando uma mensagem super positiva lá, com uma roupa curta, mas mesmo assim o pessoal vai prestar atenção na roupa curta, né? Mas não foi à toa que ele falou essa história aí todo cheio de cuidado, porque como ele acabou de falar, quem manda lá é a esposa. Se ela falar que não vai parar de vestir roupa curta na rede social, ela não vai parar. E o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, senhores, porque o Eduardo Costa respeita a opinião da mulher dele, e tá certo ele, né? Agora, se a esposa dele respeita a opinião dele, aí talvez nunca saberemos. Eu acho o seguinte, senhores, as madames têm o direito de usar a roupa que elas bem entenderem, e se for o caso de alguma querer tirar foto sensual pra colocar na rede social dela, força guerreira, quem somos nós pra criticar? Inclusive, esse é o ganha-pão de muitas. Enquanto tem gente se lascando, pegando ônibus lotado e trabalhando num serviço que não suporta, tem muitas madames por aí que ganham dinheiro simplesmente sensualizando na internet. Isso aí não é crime, não tem nada demais, e se tem guerreira tirando foto assim é porque tem gado que engaja com esse tipo de coisa. E para o grande cantor Eduardo Costa, o problema não é a esposa tirar foto sensual, o problema é o gado que vai lá encher o saco. E eu concordo com ele também nessa parte. Os caras não tem que ficar curtindo foto de senhoras, principalmente casadas,
casadas. Eu já faz alguns anos que eu não curto foto de ninguém, principalmente de deusa rara tirando foto sem sol na internet. Porque pensa bem, o que o homem ganha curtindo a foto de uma desconhecida que tá tirando uma foto provavelmente apelativa na internet? O cara não ganha absolutamente nada. O cara que faz isso só tá sendo ridículo mesmo e validando uma atitude que, na minha opinião, não é muito bonita. Claro que, como eu falei, eu respeito as madames que querem tirar esse tipo de foto na internet. Mas, na minha opinião, é amiga, né? Eu mesmo já me relacionei com uma pessoa que tinha algumas fotos na rede social dela que eu detestava. E eu, assim como o Eduardo Costa naquela época, era submisso e deixava a guerreira fazer o que ela bem entendesse. E adivinha o que deu, rapazes? Fui traído miseravelmente. Na minha opinião, o homem, quando toma conhecimento que a pessoa que ele tá se relacionando tem algumas posturas que ele não concorda, ele deve dar o ghost imediatamente. O certo não é nem o cara pedir pra madame tirar as fotos, porque se a guerreira tirou as fotos e colocou na internet, isso significa que ela acha isso bacana, e dificilmente o cara vai conseguir convencer essa pessoa que isso de bacana não tem nada, porque se você tá se relacionando com uma guerreira que se expõe desse jeito, o cara não tá ganhando nada, né? Mas a madame, pelo contrário, tá ganhando. Isso gera engajamento, que na maioria dos casos valem mais do que barras de ouro. Como eu falei, tem muita gente que trabalha com isso. A beisola do Ligados mesmo, por exemplo, não é bilionária com esse negócio? O certo é o Eduardo Costa engolir o choro, já que ele não quer perder a esposa dele, ele não tem o direito de falar nada. E tem mais, senhores, a partir do momento que o cara vem dar uma entrevista explicando por que ele não gosta que a esposa tenha esse tipo de postura, ele já morreu por dentro, né? Esse tipo de assunto aí não é pra você falar com a imprensa. Ou você fala isso só com a sua esposa e aceita o que ela decidir, ou engole o choro, né, meu filho? Mas tô brincando, eu sou um grande fã aí do Eduardo Costa, passei a admirar muito o trabalho dele, principalmente depois daquela fatídica live que ele fez com o cantor Leonardo, onde ele apareceu supostamente mais louco que o Batman, com a boca torta e falando em línguas estranhas, e pra mim, dali pra frente, ele virou a lenda. Não admito que falem mal do Eduardo Costa. Até porque logo depois desse episódio constrangedor, ele veio a público falar que houve um equívoco. Ele tinha uma excelente explicação pra tudo aquilo. Eu lembro na época que ele falou que ele tava um pouco nervoso por estar cantando com o grande cantor Leonardo. E ele também assumiu sim que tava ligeiramente embriagado. E também deu umas outras desculpas lá que eu fiquei completamente convencido. Eduardo Costa não deve nada a ninguém. Chupa Brasil. Além disso também, recentemente, teve uma outra polêmica que o pessoal começou a desconfiar do comportamento enigmático que o Eduardo estava tendo durante os shows, e teve gente inclusive que chegou a dizer que aquilo que ele estava fazendo na verdade era uma homenagem ao Coisa Ruim, exatamente. E eu acho que não, o Eduardo Costa é de Deus, gente. Esse negócio que ele estava fazendo no show dele é bizarro? É, mas tudo bem, o cara é um artista e a gente, mero bostileiro, não tá preparado para esse tipo de apresentação. Eu vou até colocar um trecho desse vídeo para que não resta nenhuma dúvida que o Eduardo Costa não mexe com esse tipo de coisa. Ali, o maluco é brabo. Porra! Que viagem é essa, véi? Tá aí um pedaço do ritual que o Eduardo... Aliás, um pedaço do show que o Eduardo Costa tá fazendo. E o mais impressionante é que tem gente que paga pra ver esse tipo de coisa. Mas esse barulho aí não é o show inteiro não, viu, pessoal? Essa esquisitice aí dura pouquíssimo tempo. Mas mesmo assim, isso já é o suficiente pra uma parte das pessoas desconfiarem que o Eduardo Costa tem parte com coisa ruim. Eu, sinceramente, acho que não. E tem outra coisa do Eduardo Costa que eu acho bastante curiosa. Inclusive, teve muita gente que ficou até preocupada com a integridade física dele, e não há motivos para preocupação, porque a murchada que o Eduardo Costa deu de um tempo pra cá é impressionante, senhores. Ele tava monstrão, parecia o Hulk, cabelo comprido, cara quadrada e um shape de milhões. Não que eu seja manjador de shape, mas o Eduardo Costa tava fora do normal. E o que aconteceu, para surpresa das pessoas que acompanham ele, é que ele murchou tanto, mas tanto, que muitas pessoas começaram a confundir ele com a Xuxa. Eu exijo explicações. Isso é uma falta de respeito tanto com a Xuxa quanto com o Eduardo Costa. Tenho certeza que nenhum dos dois se sente feliz com essa comparação. Mas brincadeiras à parte, fica aqui toda a minha solidariedade e o meu força guerreiro pro submisso Eduardo Costa. Ele que é um dos grandes cantores bostileiros da atualidade,
na minha opinião e pela minha experiência, ele tá agindo de uma forma um pouco equivocada, né? Esse negócio de submissão e até chora por causa da esposa, mas quem sou eu pra dar conselho sobre casamento, sendo que nem casado eu sou. Já o Eduardo Costa conquistou a esposa dele supostamente enquanto ela era casada ainda. Então, ou seja, não há motivos pra preocupação porque o Eduardo Costa é a fera enjaulada. Além disso também, eu já vi entrevista do próprio Eduardo onde ele diz que ele é amigo do ex-marido da atual esposa dele, que, diga-se de passagem, também chama Eduardo Costa. E não é uma grande coincidência, senhores? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito ao grande cantor Eduardo Costa. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas, Masters, Teta, Little Pistol, Prochasca, submisso da esposa, que tira a foto provocativa na internet, bolivariano desbeiçado emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá passando aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!